Esse é o canal Matemática do Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver a prova de matemática do concurso de assistente legislativo da banca Indepac, aplicada no município de Sumaré. Se você está se preparando para um concurso desta banca, perceba que as questões aqui são muito conteudistas. Elas trazem, assim, o conteúdo ao pé da letra. Então, ela te cobra regra, ela te cobra fórmula, digamos assim. Enquanto outros concursos preferem cobrar o raciocínio, resolução de problemas e tudo mais. Por mais que aqui a gente tenha algum problema, como essa primeira questão, que está aí a questão 11. A soma de dois números é 7, a diferença entre eles, né? Por mais que tenha algum problema, você vai ver sempre que a pergunta é uma coisa muito voltada para o conteúdo. Tá ali, ó, o produto entre esses números. Entende? Então, em outras bancas, a gente poderia ter o mesmo problema, mas dentro de um outro contexto. Que, por exemplo, a Vunesp, para um concurso de farmacêutico, ela fica assim, a vacina aplicada, a quantidade de doses do remédio, né? E aqui não tem isso, é a soma dos números, é seco, tá? É uma característica da banca Indepac, muito parecido até com a Fundatec. Bom, eu vou resolver a prova completa, são só 5 questões, mas vou dizer que é uma prova que tem pouco espaço, isso dificulta um pouco. Na hora da prova, pelo menos nesse PDF que eu tenho aqui, tem meia página só para rascunho, o que pode ser muito pouco, porque às vezes você quer fazer conta, você quer revisar e tal, né? Então isso eu acho que eu não gosto muito de provas que não tem espaço pra gente resolver, né? Mas vamos lá. A soma de dois números é 7 e a diferença entre eles é 17 unidades. O produto entre esses números será. Então, a gente precisa descobrir quais são os números para depois calcular o produto, que é a multiplicação, o resultado da multiplicação. Então, como eu sei que a soma dos dois números é 7, então eu vou montar um sisteminha de equações. Então, eu vou ter um número que eu vou chamar de x, mais o número y, vai dar 7. A diferença entre eles é 17, então se eu subtrair um do outro, o resultado vai ser 17. Posso fazer por tentativa aqui? Posso, mas vai gastar muito tempo. Então, vamos aplicar uma técnica para resolução de sistemas. Pode ser adição, substituição, comparação, o que você quiser. Eu vou fazer por adição. O que eu vou fazer então? Vou passar um traço aqui, ó. E vou adicionar as duas equações. Mas para a gente fazer isso, eu tenho que ter mais x na primeira e menos x na segunda, mais 3x na primeira e menos 3x na segunda. Nesse caso, eu tenho mais y menos y, e tudo bem. Então, vai ficar assim, x mais x, 2x, igual. Por que o igual? Porque mais y com menos y dá 0, eu não vou escrever. E 17 mais 7, 24. Então, se 2x é igual a 24, divido tudo por 2, e eu sei que x é igual a 12. Como que eu acho o outro número? Vou pegar qualquer uma das equações e vou escrever no lugar do x o 12. Vou pegar a primeira. 12 mais y igual a 7. Eu pego esse 12 e passo para o outro lado. Não pode esquecer do sinal. Então, o y vale menos 5, que é 7 menos 12. Agora, o que o enunciado nos pede? O enunciado nos pede o produto. E qual é o produto desses números? Do 12 com menos 5. Se eu multiplicar os dois, vai dar um número negativo. E 12 vezes 5, 60. Então, menos 60. Já vamos para a próxima questão. Ao fazer a inserção de dados para a programação em um determinado dispositivo digital, o programador deve fazer o produto, então, multiplicação dos números x e y. Sabendo que x é 0,666, tá vendo aquela reticências ali? É uma dízima, isso continua. E y igual a 0,888, e que esse dispositivo só aceita frações irredutíveis, a fração que deverá ser colocada na programação será. Então, é assim. Segundo o enunciado, o programador vai digitar uma fração. Ele quer saber a fração. Tá, mas da onde que ele vai inventar essa fração?
É como se ele pegasse esses números, 0,66, e multiplicasse pelo 0,888. Mas como ele quer multiplicar e quer encontrar uma fração, a gente tem que multiplicar frações. Então, eu tenho que descobrir qual é a fração equivalente ao 0,666, qual é a fração equivalente ao 0,8888, multiplico os dois. Essa é a resposta. Mas como que eu sei qual é a fração que vai ser a mesma coisa que 0,666? É uma dízima periódica. Então, existe um certo processo, digamos assim, para você chegar nesse valor. E como que a gente faz isso? A gente escreve x igual a 0,666, com reticências, tá? Que é uma vírgula. Aí, a gente vai multiplicar por 10 dos dois membros. Então, vai ficar assim, 10 vezes x, 10x. E 10,0,666 vai dar o 6,66666. Por que eu multipliquei por 10? Porque a parte que repete dessa dízima é só 6, 6, 6, 6, 6. Se fosse 61, 61, 61, eu ia multiplicar por 100, tá? Então, a gente repara primeiro ali o que repete. 6, 6, 6, 6, 6, então eu multiplico por 10. Agora, nós vamos subtrair um do outro. Então, vai ficar assim, de baixo menos o de cima, tá? 10x menos x, isso é 9x. E 6,666 menos o 0,666 vai dar 6. Então, 9x é igual a 6 e x é igual a 6 nonos. Essa é a primeira fração. Dá para simplificar? Dá. Divide tudo por 3. 2 terços. Quer testar? Pega uma calculadora e divide 2 por 3. Veja que vai dar 0,666. Então, essa é a primeira fração. A segunda fração nós vamos fazer igual. Então, é bom que você treine o processo. Y é igual a 0,888. Multiplicamos por 10, porque ali só repete o 8. Então, 10y é igual a 8,888. Agora, vamos subtrair. 10y menos y, 9y. E 8,888 menos 0, vai dar 8. Então, essa segunda fração vai ser igual a 8 nonos, só dividir por 9. Então, nós temos aqui a primeira e a segunda fração. Nós temos que multiplicá-las. Então, essas duas aqui. E se eu multiplicar, vai ficar assim, ó. 2 terços vezes 8 nonos. E multiplicando, vai dar 2 vezes 8, 16. 3 vezes 9, 27. Então, a resposta vai ser letra D. Próxima questão. Só 5. Estamos chegando na metade. 132 metros de fita metálica para decoração serão divididos em duas partes, cujas metragens estão na razão 5/6. O maior pedaço superará o menor em... Então, eu vou ter duas partes essa fita. Uma parte mais a outra vai dar 132 metros. Essa é a primeira informação. E a segunda informação é a razão. Se eu pegar a primeira parte está para a segunda, assim como 5 está para 6. Novamente, um sistema de equações. Como que a gente resolve? Você pega a segunda equação e multiplica, aplicando a propriedade das proporções. Sim, ó. E você vai encontrar o seguinte: 6x igual a 5y. Então, 1x só divide por 6. 1x é igual a 5y sobre 6. E como que eu acho o y agora? A gente vai pegar esta primeira equação aqui, porque eu acabei de usar a segunda, né? Então, eu vou pegar a primeira equação, aqui do lado. E onde tem x, eu escrevo 5y sobre 6. Então, fica assim, ó, 5y sobre 6
mais y igual a 132. Tem fração. Se tem fração, preciso de ter o mesmo denominador. As frações equivalentes, se você preferir, faz pelo MMC, como você está habituado. Aqui, ó, 6 para 6, não mudou nada, multipliquei por 1. Então, o numerador fica 5y. Aqui o denominador é 1. Se ficou 6, eu multipliquei por 6. Então, em cima, 6 vezes y, 6y. E, por fim, aqui no 132, denominador também é 1. Multipliquei por 6, então 6 vezes 132, 792. Então, ficou 5y mais 6y, isso é 11y, igual a 792. Como que eu faço para achar um y? Só dividir por 11. Então, y vai ser igual a 72. Esse é o primeiro número, tá? E o segundo número, como eu acho? Se eu já sei o y, eu volto aqui, ó, e substituo. Vai ser 5 vezes 72 sobre 6. Então, x vai ser igual a 60. Um outro jeito para achar o x, em vez de eu substituir nessa aqui, que eu substituí, pode substituir na outra. A soma tem que ser 132. Se um é 72, o outro tem que ser 60. Agora, vamos ao enunciado. Pedaço maior superará o menor. Então, se um é 60 e o outro é 72, é porque ele supera em 12. Resposta A. Vamos para a próxima questão, 14. No quadro de funcionários de uma empresa, constam 360 funcionários, sendo 55% mulheres. Da quantidade de homens, aproximadamente 45% têm ensino superior completo. O número de funcionários homens que não possuem ensino superior completo é de aproximadamente tanto. Primeiro eu vou descobrir quantos são os homens. Se são 360 funcionários e 55% são mulheres, é porque 45% são homens. É o que falta para 100. Então, 45% de 360. E esse D a gente troca por uma multiplicação. Como eu descubro a quantidade de homens? Você pode dividir o 360 por 100 e multiplicar por 45, como pode pegar o 45 e multiplicar por 360. Essa é a quantidade de homens. 162 homens. Da quantidade de homens, ou seja, de 162, 45% tem ensino superior. Então, quem não tem ensino superior é o que falta para 100? 55% não tem ensino superior. E o que é que o enunciado quer? A quantidade de homens que não têm ensino superior. Então, 55% de 162, que é a quantidade de homens. E 55% de 162 vai dar 89,1. Tá vendo que aqui ele fala em aproximadamente, ó? Tá? Então, é por isso, porque não tem como ser 89,1, né? Resposta, 89. E para fechar, uma questão que tem espaço agora. Uma caixa d'água, em formato de um paralelepípedo retângulo, tem dimensões de base 5 e 8 e altura 12. Sabendo que esta caixa está com 68% de ocupação total do seu volume, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de litros de água que ela contém. Para começar, caixa d'água em formato de paralelepípedo retângulo é aquela caixa d'água no formato de uma caixa de sapato. Então, ela é assim. E aqui a gente costuma fazer um tracejado porque
fica atrás, sabe? A gente não tá enxergando. Mas é uma caixa de sapato, tá? Aqui mede 8 metros. Aqui mede 5 metros. E a altura 12 metros. 12. Agora sim, 12. O que acontece? O enunciado vai falando, daqui a pouco ele fala em litros. E essas medidas aqui estão em metros. E não existe uma relação entre o metro e o litro. Mas vai existir entre decímetros cúbicos e o litro. Então, eu vou passar isso aqui para decímetro. Vou multiplicar tudo por 10. Só para trabalhar com decímetros, ok? Sempre que tiver litro, faça isso. Trabalhe em decímetros. Não só multiplicar por 10. Agora, nós vamos calcular o volume dessa caixa. E o volume dessa caixa vai ser 80 vezes 120 vezes 50. Só multiplicar e o volume vai dar 480 mil. Mil o quê? Que unidade é essa? Decímetros cúbicos. Então, eu sei que nessa caixa cabe 480 mil litros, tá? Ó, só porque tá em decímetro cúbico eu posso fazer isso. E o que diz? Que ela está com 68% da ocupação. Então, tem 68% disso. E quanto é? 68% de 480 mil. Então, vezes 480 mil. Você pode multiplicar tudo por 68 e dividir por 100. Pode dividir o 480 mil por 100 e depois multiplicar por 68. Tanto faz. Resposta aqui vai dar 326.400. Então, a resposta vai ser letra B. Espero ter te ajudado. Se você tem dúvida na resolução de alguns processos aqui, por exemplo, resolução do sistema de equações, sugiro que você acesse aqui no canal a playlist Lembretes. Lá tem detalhadamente toda essa parte, eu lembro todos esses conceitos de matemática. Agora, se você está estudando e você quer um material estruturado, você quer ter a teoria e em seguida os exercícios, te convido a acessar aqui na descrição do canal os links dos meus cursos. Lá no cada curso vai ter uma série de conceitos teóricos e seus respectivos exercícios, ok? Tá tudo disponível ali na descrição do canal. Peço então que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Bons estudos!